A gente falar do Mirosmar, o pessoal que não entendeu aí milênio não, milênio sou eu, né? A geração Z, que é o Richard, não entendeu o que é o Mirosmar, vamos falar dele agora, o Zezé de Camargo. Porque, ó, as grandes redes de televisão brasileira, meu povo, são grandes e são poucas famílias, e essas poucas famílias, todas se conhecem, mesmo que exista a concorrência entre os canais. Dito isso, o tal vídeo do Zezé de Camargo criticando o SBT pode render problema para ele, não somente na emissora dos Abravanel. Pensa comigo. O cara disse que o SBT estava se prostituindo, depois soltou uma nota lá bem meia boca. Se ele for convidado por outra emissora, vai pegar mal, não apenas com as filhas do Silvio Santos. Mas pode dar a impressão que a rede que convidou o Mirosmar tem um lado político, né? Mas quero saber do Rick Souza inicialmente, se eu tô viajando, você acha que as grandes emissoras podem mesmo se unir aí para deixar o Zezé de Camargo numa geladeira? Acho muito plausível porque isso mostrou muito sobre o temperamento dele. Não é uma pessoa que as outras redes vão querer se aliar e correr o risco de, numa bela madrugada, ter um vídeo dele ofendendo a família dos proprietários da emissora. Porque, como você bem disse, as nossas cinco principais redes de TV são controladas por famílias: família Marinho, família Bravanel, família Bezerra, família Saad, família Carvalho, no caso da Rede TV. São empresas familiares. Quem é que vai querer correr o risco de se associar ao Zezé de Camargo e depois, porque fez algum evento, fez alguma cobertura jornalística que dê margem para dupla interpretação na internet, correr o risco de ser exposto para milhões de seguidores e um cantor descompensado acusar os seus familiares de prostituição? Não importa que tenha sido no sentido figurado. Nós sabemos muito bem que ele não quis dizer que a Patrícia, que as filhas do Silvio estão se prostituindo no sentido sexual da palavra. Mas ainda assim é um termo gravíssimo. Você não fala isso de uma empresa de mídia. Empresas de mídia vivem de relacionamento, isso desde sempre. É algo saudável, é algo plenamente aceitável. Qualquer tipo de empresa precisa se relacionar com poder, precisa se relacionar com Brasília, precisa ter networking com todo tipo de político, não só com aqueles que estão no poder. Mas, pelo visto, o Zezé gosta de fingir que não sabe do básico. Ele só se importa com o dinheiro caindo na conta dele. E vamos combinar que o dinheiro cai na conta dele, independentemente de ser o Lula, de ser o Bolsonaro ou de ser uma terceira via. Porque se tem algo que ele ganhou e muito nos últimos anos, foi dinheiro de verba federal. A gente teve uma matéria aqui no Metrópolis ontem, feita pela Raniela Andrade e o Luciano Arcoverde. Só em 2025 foram 20 milhões de reais que o Zezé de Camargo recebeu de poder público, não necessariamente do governo federal, mas alguma parte desse dinheiro veio diante de verba federal. Ô Lucas, você convive diariamente com artistas, você está falando com artistas todo Sim. dia, a gente aqui falou, claro, das emissoras como um todo, mas você acredita que essa fala do Zezé também pode fazer ele se tornar um pouco persona não grata entre a classe artística? E eu não estou falando aqui só a classe artística de esquerda não, tá? A própria classe artística da direita pode ali ter um problema, um ruído com ele? Olha, eu acho que depende, né? Pelo que eu vejo, e a gente já viu nesse movimento aí nesses últimos dias, quem concorda com a opinião do Zezé ou quem quer surfar nessa opinião radical do Zezé vai até se aproximar dele e criar um grupo ali de pessoas famosas com opiniões radicais que não toleram opiniões diferentes. Porque para mim tem várias coisas graves na fala do Zezé, mas uma delas é que ele fala que ele não gosta de pessoas que têm um pensamento diferente do dele. Ou seja, que ele não concorda, que ele não quer estar em espaços de pessoas com pensamentos diferentes do dele. Então, isso vai atrair aí alguns famosos mais radicais que provavelmente vão querer surfar, e a gente já viu isso, nesses últimos dias, a gente viu famosos que apoiaram aí o Zezé e que quiseram de alguma forma pegar carona, né, nesse vídeo tenebroso do Zezé, mas eu acho que o que vai afastar, na verdade, são as pessoas que já estavam mais afastadas dele mesmo, né? E aí pode sobrar para todo mundo da família Camargo, né? Vale lembrar que a Vanessa Camargo está fazendo uma trajetória na TV Globo esse ano. Né? Ela participou aí teve uma longa trajetória na Dança dos Famosos, ali todo domingo na TV. A própria Zilu esteve lá para torcer pela Vanessa. Então, assim, será que o Zezé seria convidado para estar como convidado ali do Domingão, né? Eu acho que não. Acho que realmente a falta de respeito do Zezé com o SBT é uma falta de respeito com a liberdade.
é uma falta de respeito com todos os meios. Eu me sinto desrespeitado como jornalista, como colunista aqui do Metrópolis. Então, assim, todos os meios, todas as mídias acabam se sentindo, de certa forma, desrespeitados. E os canais de TV, principalmente, né? E a gente tem que lembrar que no próximo ano é um ano de eleição. Então, aí que ninguém quer entrar, porque é um tema extremamente delicado para os canais de TV entrarem aí e vai parecer que está tomando um partido, ou um lado, ou aquilo. Então, tudo que for relacionado ao Zezé nos próximos meses aí, né, a gente vai ter que relacionar também a política, também ao pensamento dele, e talvez o Zezé consiga o que ele pede no vídeo. Que as pessoas que pensem diferente dele, que é muita gente, talvez cortem realmente os laços com ele. Se era isso que ele queria, se era essa a proposta que ele fez com o vídeo dele, talvez ele consiga, mas isso pode não ser tão positivo quanto ele achou que seria. O Richard, há muita crítica a vários artistas brasileiros em relação a posicionamento político. Há poucos que se posicionam de fato e, infelizmente, há aqueles que se posicionam como o Zezé. No início da semana, quando isso aconteceu, gente, é bom deixar claro, nós comentamos que tudo que o Zezé disse no vídeo, ele poderia ter dito de uma forma diferente e não soaria tão grave, principalmente a parte em que ele disse que o SBT está se prostituindo. Ou seja, aqui não é uma discussão sobre a forma como que você acredita como, né, na política, e sim a forma como você externa isso na política. Então eu queria saber, Richard, se você acredita que ainda hoje, até os influenciadores e os artistas que se posicionam não de forma tão gravosa quanto o Zezé de Camargo, ainda é arriscado, ou ficar em cima do muro é que não dá mais? Então, isso é algo muito pessoal e de valores, e que eu, inclusive, né, venho tratando isso já há bastante tempo sobre posicionamentos e, de fato, assim, eu venho entendendo que existe, sim, o poder da influência aí diante dessas pessoas que têm aí grandes números enfim, mas todas essas pessoas, elas têm que ter noção que a partir do momento que elas estão se posicionando, elas vão estar ganhando e perdendo, assim como ficar em cima do muro também pode ter essa perda ou ganho de ambos os lados. E aí vai muito do coração de cada um, dos valores de cada um, dos princípios de cada um, entender qual que é o momento de erguer essa bandeira e seguindo muito para o lado que já foi dito aqui no programa, que o Zezé ele poderia ter se expressado de outra maneira, que não teria acontecido tudo isso, e é muito de entender. Eu acho que o Zezé ele acabou dando um passo maior que a perna dele, sabe? E aí acabou dando essa grande explosão aí, que eu vejo que agora ele tem muito a perder, assim, que ele está de fato, olha, não duvido de futuramente aí aparecer ele num videozinho de camiseta branca. Eu acho que você tocou no ponto mais importante, que é o que a gente vem dizendo desde o início, né? É óbvio que se posicionar é um risco. A gente está falando de um país muito dividido, mas ao mesmo tempo, saber se posicionar te coloca numa posição em que você pode fazer a escolha que você quiser e não precisar, por exemplo, como a gente está dizendo, fazer depois um vídeo de camiseta branca dizendo que tá arrependido, ou aquela nota, né, mal feita, maldita. Então, assim, maldita, não é maldita, não, né, que foi maldita, mal falada, né, botar as palavras aqui. Sim. Eu acho que é interessante a gente deixar isso claro, que se expressar politicamente não é apenas uma vantagem, é necessidade. Política faz parte de tudo. Se você souber, eu sempre falo para as pessoas, a editoria de política de qualquer portal não existiria se não existisse fofoca. Então até fofoca é política. Então se posicionar é aí uma escolha, e agora o Zezé de Camargo vai ter que lidar com as consequências dessa escolha. Olha, eu vou continuar no assunto sério. Pode falar. Sobre as consequências, antes da gente virar de pauta. Claro. Eu conversei com pessoas muito próximas à família Bravanel. O Zezé será processado pela 7.
pelas 6 filhas e pela Iris Abravanel. Vai ser de pessoa física para pessoa física. O SBT, como pessoa jurídica, não vai se meter na história. Conseguiram resolver o problema do especial, das perdas financeiras com isso que eles vão produzir do latino. Mas tanto a dona Iris quanto as filhas estão plenamente convencidas, elas vão para a justiça pleitear dano moral e acredito que é muito provável que ganhem. Fica aí já a notícia dada aqui no Ministério da Fofoca. Olha aí. Tá vendo como Eu fofoca tenho é uma coisa séria? perguntinha. Ah, Eu tenho uma perguntinha pro Rick, que Diga. eu achei incrível, né, terem passado daí o episódio do Chaves aí, que nunca ninguém tinha visto. E eu queria saber como é que foi de audiência isso, o que aconteceu. Enfim, eu não tive essa informação. Ontem foi um dia muito ruim pro SBT, até mesmo pra Record com a semifinal da Fazenda, porque teve um jogo de futebol muito forte na Globo. Teve a Uhum. semifinal da Copa do Brasil. Chaves deu 2 pontos de média, é um número em linha com a atual fase do SBT, mas teve um ponto positivo, ele teve performance crescente enquanto estava no ar. Ele pegou embaixo do ratinho e conseguiu fazer uma boa entrega para o programa esportivo que vem depois. Dificilmente o especial do Zezé teria tido uma performance parecida. Cara, realmente é um horário ingrato. Você concorrer com um dos principais jogos de futebol do ano não tinha como fazer Uhum. milagre. Tanto que foi o pior desempenho da Fazenda numa quarta-feira, justamente ontem, em plena semifinal. é verdade. Mas aí mais detalhes a respeito desse caso. Eu vou continuar nos